Já voltamos, tá? Vamos continuar exatamente de onde paramos, joga na tela. Bem, nós verificamos essa diferença, né, na responsabilidade civil objetiva, subjetiva, falamos da culpa em sentido amplo, culpa em sentido estrito, do dolo, e eu lembrei a você que existem situações que excluem o dever de indenizar, a responsabilidade civil, falamos de tudo isso, tá? Contamos um pouquinho também da história da responsabilidade civil, que teve origem no direito civil. Falamos da responsabilidade baseada em contratos e daquela que não é baseada em contratos. E vamos finalmente entrar na parte de dano, tá? Professor, quais são os tipos de danos? Quais são os tipos de prejuízos nos quais se costuma falar, mencionar? Olha, o dano ele pode ser dividido em dois tipos, em duas categorias distintas. Você me fala em dano patrimonial e você fala também em dano extrapatrimonial. O dano patrimonial, ele é mais conhecido como danos materiais, prejuízos materiais, danos materiais. O dano extrapatrimonial, ele é conhecido como danos morais, dano moral, tá? Os dois são inconfundíveis. Os dois são inconfundíveis. Tanto o dano material como o dano moral. Não se confundem, são coisas distintas. Mas você pode fazer os dois pedidos na mesma ação de indenização. Você pode fazer o pedido cumulando dano moral com dano patrimonial. Então, são inconfundíveis e são cumuláveis entre si, né? Cumuláveis entre si. O dano patrimonial ou dano material é aquele que provoca uma redução no patrimônio econômico da vítima. Vamos colocar isso? Então, deixa eu passar um slidezinho em branco aqui. Pronto. Dano material é aquele que provoca uma redução no patrimônio econômico da vítima. O dano material, ele se divide em dois tipos, duas espécies de dano material. Você tem o chamado dano emergente e lucro cessante. Dano emergente, lucro, eu coloquei emergente, dano emergente e lucro cessante. O dano emergente é o dano efetivo. É o dano efetivo. É o prejuízo, é quanto de prejuízo efetivo a vítima teve, né? O lucro cessante seria aquilo que a vítima deixou de ganhar. É aquilo que a vítima deixou de ganhar, certo? Perfeito. O dano, ele tem que ser comprovado, é claro, né? Para você cobrar a indenização respectiva, você tem que provar que houve o dano, prejuízo e atribuí-lo ao suposto causador, tá? Então, o dano ele deve ser provado pelo interessado, certo? O dano ele deve ser real, tá? O dano ele deve ser também real, ele deve realmente acontecer. Não, houve dano, existe o dano, tá?
não se admite dano hipotético. Não se presume dano, tá? Então, o dano, ele não é hipotético. Ele deve ser real, ele deve ser realmente existente e tem que ser comprovada essa existência, certo? Então, por exemplo, a indenização pela morte da vítima, né, do dano, abrange o tratamento, o sepultamento, por exemplo, prestação de alimentos que a vítima pagava em vida, a quem o falecido devia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Então, tudo tem que ser provado direitinho, as despesas respectivas, o prejuízo e etc. Tá? Não existe essa questão de dano presumível, certo? O STJ, por sinal, tem um entendimento de que não há direito à indenização de candidatos que tomarem posse em concurso em decorrência de decisão judicial. Nesse caso aí, não se configura ato ilegítimo praticado pela administração pública que justifique uma pretensão indenizatória. Né? Então, o candidato ele ocupa um determinado cargo unicamente apoiado numa liminar, numa decisão judicial provisória, e vai que essa decisão provisória cai e o candidato é forçado a deixar o cargo, ele não pode buscar uma indenização, né? Então, nós temos inclusive entendimento do STJ nesse sentido. Deixa eu pegar aqui o número do recurso especial de número 1305531 do Distrito Federal, tá? Recurso especial 1305531, Distrito Federal. Não há direito à indenização, não há direito à indenização aos candidatos que tomarem posse em decorrência de decisão judicial, certo? Beleza? Tranquilidade? Vamos falar agora da questão do dano moral. Esse é o dano material, patrimonial, agora dano moral. Com relação ao dano moral, professor, o dano moral é aquele que atinge direitos da personalidade. O dano moral é aquele que atinge direitos da personalidade. Direitos personalíssimos, como, por exemplo, a honra, a imagem e a intimidade de uma pessoa, tá? Esse é o dano moral. Atinge seus direitos mais íntimos, os seus direitos personalíssimos, tá? Imagem, honra, intimidade. Nesses casos aí, você dispensa o ônus da prova. O dano material ocorre pela força dos próprios fatos. O dano material ocorre pela força dos próprios fatos. É como se denomina, ocorre, abre aspas, in re
ipsa. Ocorre pela força dos próprios fatos. E a vítima está dispensada do ônus da prova da ofensa moral. Dispensa o ônus da prova de que houve realmente ofensa moral. Por exemplo, quando a pessoa tem um nome sujo, né? Você tem um nome inserido de forma indevida no SPC, no Serasa, né? Então houve aí um dano moral, um prejuízo, uma ofensa, né, ao seu nome, à sua reputação. Você não precisa provar essa ofensa moral, essa ofensa à sua reputação, a situação constrangedora. Não. Dispensa o ônus da prova da ofensa moral. É como pensam os tribunais, tá? Tranquilo? Mas o STJ é como se ele fosse presumido. É como se o dano moral fosse presumível ou presumido, diferente do dano material, que tem que ser real, provado, existir de fato. O dano moral já é algo presumível. Está com o nome sujo. Indevidamente houve a inserção no SPC, indenização por danos morais. Tá? Tranquilo? Mas, cuidado, pois, de acordo com o STJ entende que nem sempre o dano moral será presumido, certo? Em algumas situações não tem jeito. Em algumas situações você vai ter que provar esse constrangimento, né? Então, você não pode também dizer que é sempre presumível, dispensa um ônus da prova como regra, mas tem situações excepcionais que devem ser comprovadas pela suposta vítima, tá? Então, vou colocar aqui apenas como uma regra geral que possui exceções, no entanto, tá? O dano moral, ele deve ser, portanto, ele é um dano especial. O dano moral é um dano especial, porque é um dano que onera a situação particular da pessoa, né? Não é um prejuízo genérico, é uma situação especial, particular. E é anormal também, é de se falar que é anormal, porque também a pessoa se sujeita a uma situação que não se sujeitaria normalmente, né? Às vezes ela pode ter até o seu patrimônio afetado por aquela situação constrangedora, no caso da inserção indevida do nome do devedor nos cadastros do SPC e Serasa, tá? Tranquilo? E vamos voltar para o nosso slide. Aqui já é suficiente, né? Algumas informações interessantes para você individualizar bem essa diferença do dano material para o dano moral. Eu coloquei aqui súmulas importantes do STJ. É a 43, 54, 227, 387. Eu coloquei aqui 4 súmulas, né, que são muito importantes, que inclusive o ilustre autor Sionil Borges destaca na sua obra, né, que você tem que tomar cuidado, muita incidência em questão de concurso. É o artigo 43, ó, súmula 43, súmula 54, 227 e 387. Né? A súmula 43, salvo engano, é aquela que fala da correção monetária, que incide correção monetária sobre as dívidas por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. A correção monetária é a partir da data do efetivo prejuízo.
A 54 fala dos juros moratórios. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Evento danoso, né? Juros moratórios, juros de mora decorrentes do atraso. 227 é aquela que fala que pessoa jurídica também pode ser vítima de danos, prejuízos e existe o dano moral da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sim. É a súmula 227. E a súmula 387 fala que é lícita você acumular indenização de dano estético e dano moral, né? Então você percebe que a jurisprudência ela caminha, ela evolui cada vez mais. E existe até mesmo dano estético, que é muito comum no caso de cirurgias plásticas, né? Implantes e etc. Ok? Tranquilo? E continuando aqui, vamos falar do nexo de causalidade. Teorias acerca do nexo de causalidade. Duas teorias. A teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta, imediata, também chamada teoria da interrupção do nexo causal. Então, nós já sabemos a diferença do dolo, da culpa, comentamos um pouco sobre isso. Falamos também dos tipos de dano, prejuízo, moral, material. E é necessário comentar um pouquinho também sobre esse tal nexo de causalidade ou relação de causalidade, como você preferir. Tá? Então, eu vou para um slidezinho em branco aqui, só para você fazer algumas anotações. Relação ou nexo de causalidade. Professor, o que é nexo? Ligação. Nexo, duas coisas estão ligadas entre si. Vínculo entre duas coisas, né? Então, nexo de causalidade seria aquela relação de causa e efeito, relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado, tá? O nexo de causalidade seria a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Há duas teorias que se destacam nessa relação de causalidade. Causalidade adequada, causalidade direta e imediata. Então, portanto, duas teorias. Ok. Com relação a essa causalidade adequada, é interessante apenas você conhecer a noção, ter uma noção básica do que seria essa teoria. Pela teoria da causalidade adequada, o que é que acontece? Os antecedentes, aquilo que antecede o resultado, não é, os antecedentes não estão todos no mesmo patamar. Nem tudo é causa do resultado. Nem tudo seria causa do resultado. Falta de café, né? Cafeína. Nem tudo é causa do resultado. Considera-se como causa do resultado danoso, né? É causa do resultado danoso
somente o antecedente que tiver maior probabilidade em abstrato de produzir o ato lesivo. A teoria da causalidade adequada afirma que nem tudo que antecede, que vem antes do dano, do prejuízo, do resultado danoso, tem o mesmo grau de importância, tem o mesmo nível de seriedade, é causa do dano, né? Então, é causa somente aquilo, o antecedente, que tiver maior probabilidade em abstrato. Não é necessário fazer nenhuma análise concreta, é uma análise no plano abstrato. Maior probabilidade de produzir o dano, resultado danoso, né? Quero um cafezinho. Já a outra teoria, que é a teoria da causalidade direta e imediata, afirma o seguinte, que os antecedentes do resultado danoso, né, não se equivalem. Os antecedentes do resultado danoso não se equivalem. Isso aí, e nesse sentido, ele se parece com a teoria da causalidade adequada, que também afirma isso. Nem tudo que vem antes, nem tudo que antecede ao resultado danoso é causa do resultado danoso. Nem tudo que vem antes se equivale, se equipara, tem o mesmo grau de importância. Isso aí, nesse sentido, nesse aspecto, são parecidas, se assemelham. Só que a teoria da causalidade direta e imediata afirma que a causa do dano é apenas o evento que se vincular direta e imediatamente ao dano. É causa do resultado danoso apenas o evento que se vincular direta e imediatamente ao resultado danoso. Já coloquei resultado danoso, né? Para não repetir, ao dano. Né? Então, é causa do resultado apenas o evento que se vincular direta e imediatamente ao dano. Na teoria da causalidade adequada, é que tem maior probabilidade em abstrato. Comparando as duas teorias, a doutrina mete o pau, critica a primeira, a teoria da causalidade adequada. Então, essa daqui ela é bastante criticada. Bastante criticada. Porque ela deixa margem para abusos, né? Ela acaba deixando a decisão do que é causa e do que não é a discricionariedade do agente, né, do julgador, certo? A quem compete avaliar se o fato é ou não causa do resultado danoso, certo? Perfeito? Então, pela teoria da causalidade direta e imediata, que é mais racional, que é mais sensata, você afasta o nexo causal daquelas situações que não tem nada a ver, não são causa direta e imediata, né? Então, é a teoria adotada pelo Código Civil, inclusive, a teoria da causalidade direta e imediata.
O Código Civil adota essa teoria. Ela é adotada pelo Código Civil. E ela é a que prevalece no campo da responsabilidade extracontratual do Estado. Prevalece na responsabilidade extracontratual do Estado. É adotada pelo Código Civil e também é adotada na chamada responsabilidade civil extracontratual do Estado. Né? Tranquilo? Perfeito? Então essas informações elas já ajudam a você entender o que é a conduta omissiva, o que é a conduta dolosa, culposa, o que é a culpa, o que é o dolo, o que é o dano material, o dano moral, o que é o nexo de causalidade. Tudo isso é importante para a questão da responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, vencidas essas questões, esse estudo preliminar, esses conceitos iniciais, nós passamos agora para o estudo dos elementos necessários para a responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá? Quais são os elementos necessários para a responsabilidade civil objetiva do Estado, professor? Ato lesivo, dano, nexo de causalidade. 3 elementos. Ato lesivo, dano, nexo de causalidade. Como assim, professor? Como assim? Acontece o seguinte. Com relação à responsabilidade civil objetiva do Estado, você tem aqui como elementos o ato lesivo, que é praticado pelo agente público. Foi o servidor que praticou esse ato lesivo, a conduta, esse comportamento lesivo, praticado pelos agentes públicos. Né? Aí a questão aqui da culpa não está presente. Independe da questão de você comprovar a culpa. Independe de comprovação de culpa. Basta provar o ato lesivo do agente, servidor, agente público. O dano, o prejuízo, que é de 2 tipos, material e também o moral, tá? Prejuízo material e o prejuízo moral. E pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sim. Né? E a questão do nexo de causalidade. O nexo de causalidade, a ligação que existe entre o dano havido, o dano causado e o comportamento do servidor. O comportamento do agente público, servidor, foi o que causou direta e imediatamente o dano. Foi crucial para o dano. A ligação entre os dois aqui. Certo? Então, estes são os 3 elementos da responsabilidade civil objetiva, faltou colocar aqui, do Estado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Certo? Tranquilo? Então, você conclui que a responsabilidade civil objetiva do Estado, ela está presente quando
da existência de dano causado a alguém, um terceiro, em face da conduta. Tira a conduta culposa, que não precisa. Tira a conduta dolosa, também não precisa. Em face da conduta do servidor no exercício da função pública, né? Então, o servidor está no exercício da função pública, causou dano ou prejuízo, ele responderá. O Estado responderá. Ele, Estado, pessoa jurídica, e não a pessoa do servidor, certo? Aí vamos voltar para o nosso slidezinho para ver o nosso próximo tópico de estudo, evolução das teorias da responsabilidade civil. Né? Evolução das teorias da responsabilidade civil do Estado. Professor, o Estado nesse aspecto de responsabilidade civil. O Estado no aspecto da responsabilidade civil. Eu presumo que ao longo dos anos ele foi adotando teorias, né? Foram surgindo teorias, né? Quais são as mais importantes para a prova? Quais são as teorias mais importantes que eu não posso esquecer na hora da prova? A teoria da irresponsabilidade do Estado. A teoria da responsabilidade com culpa civil do Estado. Teoria da responsabilidade pela culpa do serviço e teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Então, eu coloquei aqui 4 teorias. 4 teorias que mostram como foi a evolução desse tema ao longo dos anos que nós vamos estudar agora. Dá só uma pausa para fechar o bloco.